Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar esses estudos para o maior número de pessoas. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando, compartilhando esses estudos, e graças a Deus e a vocês, esse canal tem crescido e espalhando a palavra de Deus. Acione o sininho também para você não perder nenhum estudo. Toda vez que sair vídeo novo aqui no canal, você recebe as notificações. E também nos procure lá no Facebook.com/Profecias Atuais. Estamos lá disponibilizando outros materiais para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Hoje nós vamos começar a estudar as trombetas. Nós demos uma introdução sobre esse assunto no vídeo passado. E hoje nós vamos começar trombetas por trombeta, vamos fazer todo o capítulo 8, as 4 primeiras trombetas. O próximo vídeo nós vamos fazer no capítulo 9, as outras 2 trombetas. E para nós não perdermos muito tempo, nós vamos ter vários detalhes aqui para estudar. Nós já vamos começar pedindo a orientação do Espírito Santo. Então, se você puder, feche seus olhos para que nós possamos falar com Deus. Pai bendito, te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Seu Santo Espírito esteja conosco agora para podermos entender aquilo que o Senhor quer passar para nós através dessas profecias reveladas. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Aprendemos no vídeo passado que o capítulo 8 e o capítulo 9 são as trombetas que significam os juízos parciais de Deus, são juízos de advertência para o povo que está começando a transgredir a vontade de Deus. E nós vimos que essas advertências começam ainda na igreja primitiva, que ela vai desde o começo da igreja até um pouco antes do juízo investigativo. E na primeira trombeta, no capítulo 8, no verso 7, fala que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo que mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então, tudo isso aqui é simbólico. Nós vamos descobrir o que simboliza tudo isso daqui. Se você pegar a carta de Pedro, quando Pedro fala quando que começa, por onde que começa o juízo, os juízos, as advertências de Deus, em 1 Pedro capítulo 4, no verso 17, diz que por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, geralmente o juízo começa pela casa de Deus, começa por aqueles que estão de dentro, aqueles que você tem mais afinidade, mais intimidade. Então, as advertências dos juízos de Deus, lembrando que esses juízos são parciais, então são advertências, as trombetas denotam advertência, começam pela casa de Deus. Então, quando fala aqui que vai atingir as árvores e a erva verde, isso aqui é símbolo do povo de Deus. Nós podemos encontrar isso daí lá em Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44 faz uma referência a esse simbolismo que significa o povo de Deus. Isaías capítulo 44, verso 3 e 4 diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto à corrente das águas. Então o povo de Deus é simbolizado como erva, como salgueiro. Nós temos também Salmo 92, um salmo bem conhecido, que fala no verso 12 e no verso 13, fala que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então o povo de Deus, os justos,
são simbolizados como se fossem árvores, como se fossem erva verde. Então, quando fala que aqui começa o juízo, a terça parte da erva verde e das árvores foram queimadas, significa que esse juízo começa pela casa de Deus. E quando começa esse juízo pela casa de Deus? Bom, nós já temos desde o ano 70, na destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém, que atingiu boa parte do povo de Deus. Aí você pode pensar, mas o povo de Deus já não tinha sido liberto de todo o cerimonialismo, já não estava mais ligados ao templo, porque Jesus Cristo, quando morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, então não precisaria mais fazer sacrifícios no templo? Sim, mas mesmo assim a igreja primitiva ainda se reunia no templo lá de Jerusalém. Se você for para o livro de Atos, você vai ver que eles ainda estavam se reunindo no templo. No capítulo 2 de Atos, fala que eles estavam, no capítulo 42, no capítulo 2, verso 42, fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o povo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então era uma comunidade que já estava começando a se formar, mas ainda permanecia diariamente no templo, fazendo as suas orações e os seus rituais, apesar de alguns já estarem fazendo as reuniões de casa em casa. Aí você pode pensar, Fernando, mas por que vai vir um juízo sobre esse povo que nessa descrição parece ser uma igreja tão boa, tão pura? E realmente, se você for ver o paralelismo dessas trombetas, que nós já conversamos, que ele é um paralelo das 7 cartas, 7 igrejas e dos 7 selos, o começo da igreja primitiva era um começo bom, era um começo da doutrina pura. Isso não significa que a igreja não tinha problemas, a igreja sempre teve problemas. Então, a carta à igreja de Corinto, você vai ver que tem muitos problemas dentro da igreja. A carta à igreja Tessalônica, você vai ver que tem problemas dentro da igreja. E uma advertência que Jesus Cristo faz para a igreja primitiva, você vai ver lá na primeira carta, a carta de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, Jesus Cristo fala o seguinte para eles. No verso 4, capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então é uma igreja que perdeu aquela chama inicial e já não estava tão pregando o evangelho. Quando Deus permite que Jerusalém é destruída, lembrando que Jerusalém era a sede da igreja cristã. O primeiro concílio foi feito em Jerusalém, porque era a sede da igreja cristã. Quando Deus permite que no ano 70 acontece uma destruição de Jerusalém, significa que ele permitiu que começasse uma perseguição para que o povo se espalhasse e o evangelho fosse pregado para até os confins da terra, assim como ele havia mandado. Então é uma igreja que tinha se acomodado ali e Deus permite uma perseguição para que a igreja possa sair pregando o evangelho. Então o princípio das advertências começa nessa data pela casa de Deus. E aí você tem toda uma perseguição, a pior delas no período do imperador Diocleciano, que vai do ano 303 até o ano 313. Nós já vimos tudo isso lá quando nós estudamos as cartas às 7 igrejas, principalmente a carta de Esmirna, que é esse período das trombetas que queima terça parte da erva verde e das árvores, que simboliza o povo de Deus. A segunda trombeta, no capítulo 8, no verso 8, fala que o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Mais uma vez vamos buscar o simbolismo. O que significa montanha na profecia? Nós já vimos isso lá no capítulo 2 de Daniel, daquela pedra que foi cortada sem auxílio de mão e se transformou num monte.
mas nós temos outras referências, como por exemplo em Jeremias capítulo 51, Jeremias 51 diz o seguinte: (51, 24 e 25). Pagarei antes os vossos próprios olhos à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destrói, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te removerei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Então, monte simboliza reino, aqui simboliza o reino da Babilônia. Mas se nós formos trazer para as trombetas, nesse período da segunda trombeta, qual é o reino que está vigente? Roma. Então, esse monte que aparece aqui na segunda trombeta, que é uma grande montanha ardendo em chamas que foi atirada ao mar, lembrando que mar também é um simbolismo. Mar significa povos, línguas, tribos e nações. Isso lá em Apocalipse capítulo 17, no verso 15, está bem explícito. Muitas águas, mar significa povos, tribos, línguas e nações. Então, quando eu vejo uma montanha ardendo em chamas sendo atirada ao mar, simboliza o princípio da queda do Império Romano, que é atirado ao mar, atirado aos povos, e o princípio da queda do Império Romano causa muitos problemas em todo o mundo civilizado da época. Quando o Império Romano cai, os povos ficam meio que desestruturados. Tanto aí que começa o período da Idade das Trevas, que quem toma conta depois disso a gente vai ver que é a Igreja Católica, mas fica meio que cada um por si. Você tinha um poder que tomava conta de tudo, e quando o Império Romano cai, e ele cai por si só, devido às invasões bárbaras, na verdade ele não consegue sustentar o domínio sobre os bárbaros, e aí ele começa a implodir. Essas nações que tinham sido conquistadas por Roma ficam meio perdidas e a coisa começa a meio que degringolar. Então, a segunda trombeta mostra o princípio da queda do Império Romano do Ocidente, né? Essa montanha, um reino que é atirado ao mar, que são os povos, tribos e nações, onde morre terça parte, e tudo isso se torna sangue. Então, é um período que há muita matança, há muita guerra, muitas invasões bárbaras, muitos problemas políticos e militares, em que acaba implodindo o Império Romano Ocidental. No capítulo 8, no verso 10, diz que o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Mais uma vez o simbolismo. Estrela em profecia simboliza anjo. Isso nós já vimos lá em Apocalipse capítulo 1, mas vamos ver de novo. Capítulo 1, no verso 20, fala que quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, estrela simboliza anjo. Ora, a estrela que caiu do céu, qual que é o anjo que caiu do céu? O próprio Satanás. Aliás, lá em Isaías, você tem essa passagem, Isaías capítulo 14, Satanás é chamado de uma estrela, estrela da manhã. Isaías capítulo 14, no verso 12, diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, essa referência a essa estrela que cai, e que o nome dela é Absinto, é uma referência a Satanás. Mas por que aqui eu tenho uma referência a Satanás? Caindo do céu como uma estrela chamada
Absinto. Bom, como nós vimos, assim que cai o Império Romano do Ocidente, todas aquelas tribos bárbaras ficam meio perdidas porque você não tem mais um império tomando conta de tudo aquilo lá. A única coisa que eles tinham em comum era a religião, porque até esse momento, que quando que cai o Império Romano no Ocidente em 476 depois de Cristo, todas as tribos bárbaras já tinham sido cristianizadas. E o que eles tinham em comum? A religião. E qual que era o poder maior que poderia dominar todas essas tribos? A igreja cristã da época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E essa igreja então começa agora a ter sua supremacia, dominando politicamente e religiosamente todas essas tribos bárbaras a partir de 538 depois de Cristo. Tudo isso nós já vimos com datas, tanto nos 7 selos, quanto nas 7 cartas, quanto nos estudos de Daniel. Se você perdeu algum, procura lá que você vai ver como que isso aconteceu. Nós detalhamos certinho como que foi essa transição. Só que, onde que Satanás entra aí? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós temos uma citação muito forte. Lembra que nós já estudamos lá em Daniel capítulo 7, que o anticristo é o poder papal. Se você não estudou, procura lá o segundo vídeo de Daniel capítulo 7, nós vamos estar explicando que o anticristo é o poder papal. E lá em 2 Tessalonicenses, quando que Paulo fala sobre o anticristo, ele diz o seguinte, no capítulo 2, no verso 9, ora, o aparecimento do iníquo ou do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Por isso que aqui a terceira trombeta mostra uma estrela caindo do céu sobre as águas e amargando todas essas águas, essa estrela chamada de Absinto. As águas são os povos, lindos, tribos e nações, então ele amarga toda esses povos após a queda do Império Romano. Quem toma conta agora é a Igreja Papal, e que deixa a vida das pessoas um tanto quanto amarga, um tanto quanto difícil. E a consequência disso você vai ver na quarta trombeta, no capítulo 8, no verso 12 de Apocalipse, fala que o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, quando que ela toma conta, o que acontece? Começa-se a idade das trevas. O sol é uma referência direta a Jesus Cristo, isso nós temos lá em Malaquias, Malaquias capítulo 4, fala que Jesus Cristo é o sol da justiça. No verso 2 diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Então, ele fere o sol, escurece o sol, mas diz que ele fere as estrelas também e a lua. Isso também é uma referência lá em Daniel capítulo 8, quando nós vimos do chifre pequeno. Daniel capítulo 8, quando ele fala lá do chifre pequeno, diz que no verso 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir os exércitos do céu, e algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Então aqui na quarta trombeta mostra esse poder crescendo, atingindo os exércitos do céu e escurecendo terça parte da terra. E é uma referência direta nesse período em que começa a supremacia papal e começa-se a idade das trevas para a humanidade, né? Amarga-se as águas e depois escurece. Perceberam que essas 4 primeiras trombetas é uma sequência exata das 7 cartas do Apocalipse e dos 7 selos? A igreja primitiva, depois da igreja primitiva com o período de perseguição, também tem o período de apostasia. Depois do período de apostasia, cai-se o Império Romano e a Igreja Papal toma conta desse império, agora transformando o Império Romano pagão com o Império Romano papal.
Império Romano Papal por influência de Satanás, lá Paulo mesmo fala que é por eficácia de Satanás, toma conta de todos os povos, línguas, tribos e nações, porque esse poder cai sobre as águas, e depois ele escurece a terça parte do sol, da lua, das estrelas, assim como o chifre pequeno também atingiu os exércitos dos céus, e escurecendo tudo, trazendo uma terrível era, um terrível período de idade das trevas. Paralelismo que nós estamos seguindo desde o começo lá de Daniel, com a sequência dos fatos se repetindo, mas com outros símbolos e com mais detalhes. Nós terminamos por aqui hoje o capítulo 8, então lembrando, primeira trombeta cai primeiramente sobre o povo de Deus no período da igreja primitiva, começando pelo ano 70 na destruição do templo de Jerusalém e de Jerusalém. Segunda trombeta é quando que cai o Império Romano Ocidental, o Império Romano Pagão Ocidental. Terceira trombeta é quando começa a surgir um Império Romano Papal, que aí por eficácia de Satanás amarga todos os povos, línguas, tribos e nações. E a quarta trombeta é a supremacia papal, quando se começa o período da idade das trevas. Alguma dúvida, qualquer pergunta, nos procure, comente aí nos comentários, que no próximo vídeo nós vamos começar a estudar as duas últimas trombetas. Essas são mais compridas, dão um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada também assim complicado. No capítulo 9 nós vamos estudar a quinta e a sexta trombeta, para depois nós entrarmos no capítulo 10, que é a segunda parte desse bloco profético. Nós vamos terminar lá no capítulo 11 com a sétima trombeta. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.